Pessoal, então nessa segunda parte do 5º episódio do canal Dr. Cune, nós vamos enfatizar a inseminação artificial em cunicultura. E a primeira pergunta que a gente deve se fazer é: por que nós vamos realizar a inseminação artificial? Por que o cunicultor pode implementar essa técnica? Isso vai ter que ficar muito claro para o cunicultor, porque ele vai ter alguns custos iniciais para a implementação da técnica. E normalmente a monta natural é muito fácil de ser aplicada no manejo reprodutivo. Bom, motivo 1 então para a gente implementar essa técnica: compra de material melhorado. Nós podemos receber sêmen de animal melhorado, do Rio Grande do Sul, de Botucatu, ao invés de ter que buscar os animais. Isso facilitaria muito o progresso genético da cunicultura do Brasil. Motivo 2, redução dos custos na manutenção de machos. Se você reduz de 10 para 3 machos, em um ano você economiza cerca de R$750. Tá? Bom, motivo 3, com a inseminação artificial a gente consegue otimizar o nosso manejo reprodutivo. É dizer, a gente consegue realizar 200 a 300 inseminações em um dia. Imaginem isso, por exemplo, para uma granja que tenha 500 matrizes. Tá? Uma granja pequena de até 50 matrizes, é muito fácil fazer o manejo reprodutivo. Mas quando eu tenho uma grande granja de 500 matrizes, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, assim, otimizaria o número de matrizes cruzadas por dia. E o motivo 4 há pessoas que querem introduzir a inseminação artificial por status, por querer trabalhar com uma técnica nova. Então tem que ficar muito claro, ok? Pessoal, ainda nessa parte introdutória da inseminação artificial, vamos deixar claro o seguinte também. Olha só, há alguns animais que têm um pouco de dificuldade na reprodução. A gente percebe que alguns cunicultores que trabalham com minis, com coelhos pet, têm dificuldade de fazer os animais reproduzirem. Alguns são muito peludos, o que dificulta bastante, sabe? Então, eu percebo que alguns cunicultores implantaram essa técnica com resultados excelentes. Então, pode ser uma técnica valiosa para você trabalhar justamente um dos quesitos mais importantes em cunicultura, que é a reprodução dos animais. Pessoal, então, para começar a falar de inseminação artificial, primeiro nós temos que apresentar todo o material que nós vamos utilizar na inseminação artificial. Então, nessa primeira parte desse vídeo, a gente vai se ocupar disso. Bom, a inseminação artificial é dividida em 3 partes. Primeiro, nós vamos coletar o sêmen diretamente no macho, utilizando para isso uma vagina artificial. Depois, nós vamos avaliar o sêmen, avaliar a cor e a motilidade desse sêmen, utilizando para isso um microscópio, e depois nós vamos aplicar na matriz esse sêmen. Bom, inicialmente então eu vou apresentar alguns equipamentos para vocês. Da primeira fase, que é a fase de coleta de sêmen, nós temos aqui a vagina artificial. Essa vagina artificial é uma vagina comprada na Europa, tá? Utilizada na Europa. Hoje já existem vaginas artificiais mais modernas, tá? Essa vagina que vai receber aqui um preservativo, uma água quente, e nós vamos acoplar abaixo dela aqui um tubo de ensaio que vai receber o sêmen do animal, ok? Então a vagina artificial e o tubo de ensaio. Chama a atenção que o brasileiro é uma pessoa muito criativa e que nós já desenvolvemos vaginas artificiais, tá, aqui no Brasil, adaptadas às nossas condições e muito mais baratas. Mesmo porque algumas pessoas têm dificuldade de importar esse material aqui. Bom, continuando ainda nessa primeira fase, nós temos aqui a própria camisinha, o preservativo, que nós vamos utilizar, tá? É um preservativo sem espermicida. A gente percebe que hoje, que até o farmacêutico que vai te vender a camisinha, ele tem dúvida se é sem ou com espermicida. Eu acredito que toda camisinha, ou a maior parte delas que é vendida a varejo, é sem espermicida, ok? Então, nós vamos precisar da camisinha, vagina artificial, e para aquecimento da água, nós vamos trabalhar aqui com um ebulidor. Ou seja, nós vamos colocar a água aqui, e a gente vai ligar na tomada, e nós vamos aquecer até o momento que a gente não consiga ficar com a mão aqui, que vai estar mais ou menos 50, 52 graus. Tá? Você pode substituir esse material, talvez, por uma garrafa térmica. Você pode aquecer a água até uns 80 graus numa garrafa térmica, tá?
deixa na garrafa e quando você vai trabalhando, você vai utilizando essa água armazenada na garrafa térmica. Então, esse é o material necessário para a primeira fase, ok? Bom, pessoal, coletado o sêmen, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente diluir esse sêmen. O volume normal de um sêmen de coelho é de meio a 1 ml, tá? Uma coloração leitosa. E aí a gente vai ter que diluir, porque o meio diluidor vai ser muito importante até para a manutenção desse sêmen por um período de até 30 horas. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um meio diluidor. Existem meios diluidores comerciais. E existe também um outro meio diluidor alternativo que nós trouxemos a fórmula lá da Europa, que é composto por trisma base, que é um reagente da Sigma, o ácido cítrico, a glicose e a penicilina streptomicina, que atuam aí como antibiótico. Não tem como a gente fazer esse material, esse meio diluidor, sem esse antibiótico, ok? Então nós vamos utilizar esse antibiótico, tá? Para a gente poder estar diluindo o sêmen que a gente vai ter aqui. Diluímos o sêmen, nós vamos pegar uma gotinha e vamos montar a nossa lâmina. A gente monta a lâmina e nós vamos para o microscópio avaliar, então, a motilidade, que deve ser de no mínimo 70%, ok? Pessoal, na terceira fase, então, da inseminação artificial, nós vamos injetar aí o sêmen na matriz, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar aqui uma pipeta projetada para coelho. Ela tem essa volta aqui, o que é muito importante para atravessar uma barreira física e conseguir depositar esse sêmen lá na cérvix do animal, na entrada dessa cérvix, tá? Essa pipeta vai ser acoplada aqui a uma seringa através de uma borracha. É uma adaptação que a gente faz. Existem equipamentos que podem ser utilizados para isso, mas ainda são caros, tá? E a gente consegue bons resultados com isso. Então aqui eu tenho essa pipeta, tá? Aqui uma seringa de 1 ml de insulina, que tem uma goma, uma borracha aqui na ponta, ok? Então a gente pega esse sêmen, nós introduzimos na matriz, essa ponta inicia virada para cima e nós vamos girando lentamente para depositar o sêmen lá na porta da cérvix. Bom, que volume de sêmen que eu vou trabalhar? Meio ml se for sêmen fresco ou 1 ml se for um sêmen até 24 horas de coleta. Lembrando que esse material pode ficar armazenado a 17 a 19 graus. Bom, feito isso, eu vou aplicar então 0,1 ml do hormônio, tá? No caso, o análogo do GNRH. Por quê? Porque, conforme a gente comentou, quando o macho faz o coito na fêmea, quando ele monta a fêmea, há toda uma descarga hormonal, toda uma cascata hormonal, onde lá no final culmina com a liberação de GNRH que proporciona aí a ovulação. Como na inseminação artificial nós não fazemos isso, a gente injeta o análogo do GNRH. Bom, como é que a gente faz isso? Aqui no Brasil, a gente tem utilizado o acetato de buserelina, que é o análogo do GNRH. Nós compramos esse material na forma de Sincroforte. É isso aqui que vocês estão vendo, esse material, Sincroforte. A gente pega esse vidro que é 20 ml, nós acrescentamos mais 60 ml de soro fisiológico, conseguindo assim 80 ml. Eu posso utilizar 0,1 ml dessa solução e aplicar intramuscular na matriz, ok? Pessoal, então nós vamos aí mostrar como se faz a inseminação artificial, tá? Inicialmente nós estamos apresentando aí um kit de inseminação. Hoje pode ser facilmente comprado. Os próprios cunicultores no Brasil já estão comercializando esse kit, que contém vários equipamentos alternativos. É bom deixar já tudo separado e preparado para realizar a inseminação artificial. Bom, inicialmente nós vamos então aquecer a água. Essa água vai ser aquecida até a temperatura aí de mais ou menos 50 graus, que é quando você já não consegue ficar com a mão dentro dela. Então,
você vai aquecer. Depois nós vamos preparar aí o preservativo para ser acoplado na vagina artificial, tá? Então aqui nós estamos preparando o preservativo, a gente vai cortar e adaptar à vagina artificial. É importante que esse preservativo seja sem espermicida. Eu acredito que hoje a maior parte dos preservativos comercializados no Brasil já são sem espermicida. Então nós vamos acoplar aí a vagina artificial, tá? E nós vamos cortar essa parte de baixo que está sobrando, tá? Para então adaptá-la mais corretamente aí à vagina artificial. Chama atenção que hoje já existem várias vaginas artificiais desenvolvidas aí de maneira alternativa. Os próprios cunicultores brasileiros, que são muito criativos, já desenvolveram um material alternativo, tá muito barato, feito a partir de canos de PVC, tá? Então aí nós vamos acoplar, a gente vai adequar com o uso de gominhas, tá vendo? E a vagina está pronta. Agora a gente vai colocar então um pouco de água quente, utilizando para isso uma seringa. Essa água pode ser aquecida, na verdade eu aqueci um pouco antes de preparar a vagina artificial, mas ela poderia tranquilamente ser aquecida depois, tá? Então aí nós estamos colocando água quente na vagina artificial. Essa água deve estar aquecida a cerca de 50 graus. Tá? Naturalmente ela vai esfriando depois quando você vai manuseando isso com os animais. Tá? Então está preparada a nossa vagina artificial e nós vamos acoplar então um tubo de ensaio e está preparado o sistema, já podendo utilizá-lo a nível de animal. Ok? Bom, então nós levamos a coelha à gaiola do macho. Poderíamos também utilizar um manequim para fazer esse procedimento, e é interessante que machos já treinados costumam montar até na própria vagina artificial. Por algum motivo, ele já sabe que você vai querer coletar sêmen e monta na própria vagina artificial, tá? Então, coletado esse sêmen, vejam vocês que tem o volume normal, a coloração normal, é um branco leitoso, tá? Esse sêmen acredito que tem aí por volta de 0,8 ml. E nós vamos diluir agora para a gente poder analisar a nível de microscópio. Nós utilizamos então o meio diluidor, tá? Esse meio diluidor é um diluidor alternativo. Nós utilizamos aí o trisma base, o ácido cítrico, tá? A glicose e também, como antibiótico, a penicilina streptomicina. Se nesse momento tivermos coágulo, a gente retira porque isso é muito ruim para a qualidade do sêmen. Então vamos ao microscópio, né? Vamos ao laboratório para a gente poder analisar pelo menos a motilidade. Nós poderíamos fazer diversos outros testes, mas a nível de granja, esse é um dos que é mais adequado, é possível avaliar a motilidade juntamente com o volume e a coloração do sêmen. A gente avalia então, vocês estão vendo aqui alguns videozinhos da motilidade desse material que a gente colocou. Essa motilidade está por volta aí de 70%, é disso aí para cima, tá? Bom, então já que esse material foi aprovado nesse teste, a gente vai fazer uma nova diluição de mais 5 vezes. Vejam vocês que ao final o sêmen do coelho foi diluído cerca de 25 vezes, o que dá para inseminar aí cerca de 30 a 40 matrizes, conforme o volume de sêmen que você vai utilizar, tá? Então aí já está vendo o material preparado. Bom, então no final nós vamos utilizar uma seringa de insulina com uma goma na sua ponta, associado a uma pipeta, que é especialmente projetada para o coelho. Essa pipeta também já é comercializada aqui no Brasil, mas pode ser encontrada no mercado europeu com o nome de parruela. Então a gente segura o animal, tá? Nós vamos segurar nessa posição, com essa inclinação, aplicarmos esse sêmen, vamos introduzir essa pipeta e girando lentamente para que essa pipeta desça aí. Bom, então ao final nós vamos aplicar 0,1 ml de hormônio, tá vendo? O hormônio análogo ao GNRH. Pessoal, então nós apresentamos a inseminação artificial aí, vocês puderam perceber que não é uma coisa muito difícil,
tá? Basta você ter um pouco de experiência e também os equipamentos necessários para se fazer a inseminação. Mas chama a atenção que é muito importante você receber treinamento técnico, tá? Fazer um curso com uma pessoa especializada e também passar um tempo ajudando outro cunicultor que já faz a inseminação artificial, tá? Isso vai ser muito importante para que você tenha sucesso aí na granja. Então não se esqueça, fazer um curso e receber também treinamento, ok?